Boa tarde. Nosso trabalho vai ser sobre sociedade do espetáculo e a tarefa na educação. Eu sou o Júnior. Nosso grupo é formado por mim, Júnior, Stephanie, Thiago e Sabrina. E a Ruth. Para a gente entender o que é a sociedade do espetáculo, a gente precisa entender o papel do Guy Debord na formação dela. Guy Debord ele foi um cineasta francês e um estudioso que foi a base para a criação da sociedade do espetáculo. Uma das citações dele é: e sem dúvida o nosso tempo prefere a imagem, a coisa, a cópia ao original, a representação à realidade, a aparência ao ser. Nisso ele traz a sociedade como para a sociedade uma forma de olhar as coisas através do espetáculo, que é caracterizado pela imagem. As pessoas acabam se atentando muito à imagem do que ao realmente ser, do que realmente vivenciar o que eles estão apresentando. Toda a vida da sociedade nas quais reinam as modernas condições de produção se apresenta como uma imensa acumulação de espetáculos. Isto é, a vida da sociedade se baseia no espetáculo, não só mais como representações de imagens, mas também da vida da sociedade. As modernas condições de produção econômica e os espetáculos e a perspectiva educacional. Para combater essas condições do espetáculo, a gente se apoia na perspectiva freiriana do poder da educação na criação desses paradigmas. Boa tarde. Então, gente, os nossos 5 principais objetivos foram baseados na nossa metodologia, né? A gente utilizou uma pesquisa bibliográfica e também outras mídias e os artigos que o Dacho disponibilizou também. Entre eles, a gente tem compreender os conceitos fundamentais da sociedade do espetáculo, que, no caso, além desses conceitos, a gente também tem que entender como eles foram desenvolvidos, o próprio conceito de sociedade do espetáculo e também a relação disso na educação atual. Além disso, a gente também colocou analisar a visão de Paulo Freire sobre a educação, porque é essa visão que vai ser o agente transformador dessa sociedade espetacularizada. E, junto a isso, explorar as conexões entre a teoria de Debord e a pedagogia de Freire. Por quê? Como já deu para perceber, estão interligados, né? São os 2 autores chaves da nossa temática. Mas a gente vai apresentar tanto os ideais que eles têm em comum, quanto também as divergências entre eles. É importante também ressaltar as estratégias pedagógicas utilizadas justamente para combater esses fatos negativos que trouxe com essa sociedade do espetáculo. Além disso, também é importante a conscientização da ação coletiva para combater esses lados negativos que essa sociedade espetacularizada causou. Já sobre a importância temática e a contextualização, a gente tem 4 agentes que são influentes nessa sociedade do espetáculo. Começando pelas mídias sociais. Quando a gente fala de sociedade de espetáculo, a gente sabe que é justamente todo esse conteúdo midiático que é um espetáculo para quem consome. E a gente sabe também que toda rede social é uma mídia social. E as redes sociais são o tipo de mídia que a gente mais consome virtualmente hoje em dia, né? E esse consumo excessivo, a gente sabe que se, por exemplo, a gente se interessar por uma série ou por um filme, ir lá e seguir 2 páginas sobre aquilo, a plataforma vai todinha aparecer sobre aquilo, né? E aí é aquilo que vicia a gente, que faz a gente passar horas e horas no celular, nas redes sociais, sem saber como parar, porque a plataforma está se adaptando ao que você gosta. Às vezes não precisa nem seguir página nenhuma, você só faz uma pesquisa e é o que aparece para você o tempo todo a partir daquele momento. E o papel da educação nisso é quebrar esse consumismo, essa dependência que você tem do conteúdo midiático que você consome. Falando sobre reality shows e programas de entretenimento. A gente sabe que esses programas costumam pegar pessoas que já têm um pouco de fama, né? Por exemplo, tem programas no SBT, tipo da Eliana, que eles pegam famosos do TikTok, do Instagram, que tipo
viralizou um vídeo semana passada. No próximo domingo eles estão no programa da Eliana. No outro domingo eles já não têm metade das visualizações que eles tinham na semana passada. Por que isso? Porque é um sucesso rápido, batido. Então, como eles também pegam crianças, por exemplo, porque são seres inocentes e que fazem coisas mais engraçadas ao nosso ver. Tudo que uma criança faz é mais divertido. Isso é um espetáculo para quem está assistindo. E é isso que faz com que a gente fique tão vidrado nesse tipo de programa de entretenimento que a gente costuma consumir. E o papel da educação nisso é justamente quebrar essa visão que a gente tem, que não é uma visão crítica. A gente está simplesmente hipnotizado pelaquilo. E a educação vai dar o senso crítico a isso. Falando sobre o consumismo e a publicidade, nós sabemos que basicamente algo hoje em dia que é famoso e é basicamente uma reprodução de algo que já é comum antes, você só compra para estar atualizado no momento, né? Você só quer consumir porque é algo atual, porque é algo que é novo, mas que é só uma adaptação de algo que já existe, né? Mas você prefere consumir o que é o novo agora, justamente para estar se adaptando ao momento. Às vezes, você nem gosta de uma coisa, você vê assim, uma propaganda rápida passando e você acha até estranho. Mas é por isso que não importa só a imagem que a gente consome virtualmente, mas também a imagem que a gente consome presencialmente. Porque você vê a pessoa utilizando muito daquele produto e aí desperta aquele desejo de consumir dele. E o papel da educação nisso é nos dar um desenvolvimento, um senso crítico daquilo. E não que você vá pelo coletivo, pelo engajamento do todo, mas você ter um senso crítico de que aquilo você tem que, por si mesmo, saber se quer consumir ou não. E sobre a cultura do entretenimento na educação, é sobre, basicamente, você tornar o ambiente da sala de aula algo mais atrativo, algo mais envolvente para o aluno. Aqui no IFP, são muitos eventos colocados ali pelo auditório, ali pelos pátios, para entreter os alunos. Então, não é uma coisa que deve ser vista como algo ruim. Na verdade, nada do que está aqui é algo necessariamente ruim, mas depende da forma que ele é manuseado. É por isso que o papel da educação em tudo isso é não causar um equilíbrio entre o desenvolvimento emocional e o desenvolvimento crítico de quem está consumindo de tudo isso. Boa tarde, pessoal. Agora eu vou explanar para vocês um pouco a respeito da sociedade do espetáculo, que é com base nesse tema e na questão da educação de Freire que nós elaboramos esse trabalho. Nessa parte da sociedade do espetáculo, eu vou abordar um pouco sobre a obra, que foi o livro que foi utilizado por esse artigo. O capitalismo, o que o capitalismo tem a ver com a sociedade do espetáculo. O espetáculo em si, o que é esse espetáculo. Os meios de comunicação e a sociedade do espetáculo hoje nas mídias. Bom, um pouco sobre a obra. Esse livro ele foi escrito em meados de 1967 por esse autor chamado Guy Debord. Ele, nesse livro, vai explorar um pouco sobre as críticas que ele tem em relação ao capitalismo e o seu modus operandi, a forma como o capitalismo atua nas sociedades. Ele vai mostrar nesse livro como a Constituição e os novos mecanismos do capitalismo eles vão afetar a nossa forma de ver o mundo e como a mídia interfere na nossa visão de mundo, na nossa escolha, no que nós queremos fazer. E desde já eu queria que vocês, no decorrer dessa minha parte da apresentação, refletissem um pouco sobre algumas questões. O que vocês gostam de fazer? Pensa numa coisa que vocês gostam de fazer. Pensaram nessa coisa? Agora vocês pensem um pouco no porquê que vocês gostam dessa coisa que vocês pensaram. Vocês já pararam para pensar no porquê que vocês gostam disso? E se vocês não conseguem imaginar o porquê vocês gostam, ou como vocês começaram a gostar, eu gostaria que vocês tentassem refletir um pouco nas motivações de vocês em relação às atitudes, nas motivações em relação a compras, a escolhas de curso, a tudo isso. No final, eu vou trazer uma resposta reflexiva em relação a essas perguntas que eu estou propondo. E
Vocês vão poder falar abertamente também e perguntar no final da nossa apresentação, tá bom? Bom, o que o capitalismo tem a ver nessa crítica que Debord faz na sua obra? O capitalismo, ele é o sistema que hoje nós vivemos e outros países, muitos países também vivem sobre esse sistema. No capitalismo, tudo vira mercadoria, tudo. Inclusive, às vezes, até a gente vira com mercadoria também. Né? E, muitas vezes, normalmente, as pessoas que vivem sob o sistema do capitalismo, ou seja, nós temos uma identidade formada através do espetáculo que ocorre ao nosso redor. Um espetáculo esse que eu vou abordar mais na frente, tá? Mas vamos pensar logo. Tudo o que nós consumimos, tudo o que nós pensamos, tudo o que nós desejamos, pode ter certeza que o capitalismo tem a ver com isso, tá? O capitalismo, ele nos torna uma máquina consumidora do que ele mesmo produz. Porque o capitalismo, ele vai trabalhar na sociedade de maneira a produzir em excesso coisas que às vezes nós não precisamos, mas nós pensamos e somos convencidos de que precisamos dessas coisas. Tá? Então, para a gente aceitar algumas coisas que anteriormente diríamos que seria inaceitável, o capitalismo nos convence através da sua publicidade, do marketing, das mídias, e aí nós vamos entrar em outros tópicos. O que é a sociedade do espetáculo, então, segundo Debord? A sociedade do espetáculo é uma sociedade que coloca as pessoas no meio de alienação. Como assim, Sabrina? Como assim alienação? Bom, nós vivemos, nos comportamos e existimos de maneira alienada. Lembra das perguntas que eu fiz para vocês? O que vocês gostam e por que gostam? E como chegaram a esse ponto de gostar dessas coisas? O capitalismo tem a ver com isso através da sociedade do espetáculo, porque ele cria cenários imagináveis, fora da nossa realidade comum. Ele mostra para a gente que essa realidade é desejável, que essa realidade é o ideal, mas ela não é. E ele nos faz desejar as imagens dessa realidade, dessa sociedade espetacular. Então, é como se nós vivêssemos com base em ideologias e ideias e nos distanciássemos da realidade real, do que nós somos, humanos, pessoas normais. Né? Então, é uma alienação da própria vida real, acreditando verdade a tudo que as imagens representam. Nós vamos já entender como é que essas imagens chegam até nós, como elas adentram a nossa realidade, de forma que a gente às vezes não consegue mais nem diferenciar o que é realidade e o que é imagem. Tá? A sociedade do espetáculo provoca um distanciamento ou um sequestro da realidade. Ou seja, nós estamos inseridos e nem percebemos. Nós somos roubados da realidade comum, da realidade real, para uma realidade falsa. Nós aceitamos isso e vivemos de acordo com isso. Tá? Esse distanciamento, ele acontece porque a gente não só contempla essas imagens dessa sociedade espetacular, mas nós também reproduzimos. O espetáculo, como eu acabei de falar, ele não é só um conjunto de imagens de uma realidade desejada, de uma realidade, né, de fantasias. A gente também reproduz ela através da nossa relação social com as outras pessoas. Deixa eu pensar num exemplo. Vamos pensar no exemplo de moda, roupa. Quando começa uma febre de roupa fora do comum, que nós estamos acostumados a utilizar. Por exemplo, vou usar um exemplo que aconteceu recentemente. Lembram do BBB, quando aquela, acho que é a atriz hoje, né, a Jade Picon apareceu com um chapéuzinho de crochê e um biquíni todo de crochê roxo. Gente, na semana seguinte, eu passei naquela São Sebastião ali, na frente da Caramuru, e todo lugar tinha a mesma peça que a mulher apareceu na televisão. Por quê? Aqui nós estamos diante dessa relação social que o espetáculo ele produz. Nós consumimos as coisas que aparecem para nós desejamos coisas, entendeu? Então, acontece sempre uma jogada de publicidade, de marketing, para nos convencer, e a gente aceita, a gente não questiona. Vocês já perceberam que a maioria das pessoas não questionam
Ah, isso aqui está na moda. Mas não pensa, por que isso está na moda? Mas por que eu quero usar isso? Eu quero mesmo usar isso, eu estou só sendo levado junto com aqui o meu grupo, com essa relação social que eu tenho com essas pessoas. Será que eu estou só seguindo o grupo ou estou sendo eu mesmo? Tá? O espetáculo, ele é o meio pelo qual o sistema capitalista ele faz a sua manutenção. Como assim? Vamos lá. O sistema capitalista ele precisa que as pessoas comprem o que ele está produzindo. E comprem sempre, comprem constantemente. Então, o espetáculo, visto através das mídias sociais, hoje em dia, como a Stephanie muito bem citou, TikTok, televisão ela não citou, mas é o que é mais tradicional. As mídias tradicionais, televisão, jornal, revistas, anteriormente eram o meio pelo qual as pessoas compreendiam e eram convencidas nesse sistema de espetáculos. Hoje, nós vemos pelo TikTok, pelas mídias, pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelas correntes aí que o pessoal recebe. Então, a gente está sendo levado por essas ideias, por essas imagens, né? Então, o sistema capitalista ele vai garantir a sua manutenção porque estão sempre produzindo mais imagens desses produtos que a gente cria, a gente atribui, às vezes, até uma ideia de sobrenatural naquela coisa. Nossa, se eu tiver aquele celular da Apple, eu vou tirar fotos maravilhosas, você é incrível, você é um novo influencer, né, no Instagram, nas redes sociais. Então, as pessoas atribuem um poder sobrenatural às coisas que compram, tá? E o sistema capitalista, ele se beneficia muito bem da nossa alienação, da nossa ignorância quanto a essa sociedade espetacular. O espetáculo, ele é um agente de manipulação social. Então, às vezes, nós estamos tão inseridos que a gente não percebe o quão manipulados somos e o quão cegos estamos nesse meio de espetáculos, tá? E os meios de comunicação, como eles se relacionam? Acabei de falar para vocês, porque é através dos meios de comunicação que essas imagens da sociedade espetacular chegam até nós e nós somos convencidos e levados a acreditar que essa imagem é o ideal para se viver, tá? Então, eles são instrumentos para propagação e reprodução do espetáculo. Vocês conseguem pensar em algum dispositivo que englobe essas duas coisas e que a gente possa fazer isso muito bem? Alguém consegue pensar? Nem vocês? Gente, um instrumento maravilhoso para receber essa imagem, propagar hoje, um exemplo disso, são TikTok e aquelas dancinhas. Ali as pessoas vendem, vocês acham que eu estou brincando, que é exagero, mas ali as pessoas vendem, fazem publicidade. Ali as pessoas estão espalhando uma ideia, estão espalhando uma ideologia, e às vezes você cai nisso e não percebe. Por quê? Porque todo mundo faz. É normal, mas não é. Você não percebe o quão cego está inserido nessa sociedade do espetáculo. Então, a gente chega, na verdade, essas imagens dessa sociedade chegam até nós através da publicidade, principalmente publicidade, propaganda, marketing. Sabe quando você vai na Cacau Show e você entra lá e você sente aquele cheiro de chocolate e você vê aquelas cores? Tudo ali, gente, é feito e programado para lhe convencer a comprar, tá? Quando você entra no shopping, em aquele lugar maravilhoso, climatizado, que você não vê a luz do dia, é para você perder a noção de quanto tempo você está lá dentro, tá? Então, toda essa ambientação é criada para entorpecer você, para fazer você comprar e para fazer você mais uma pecinha nesse sistema, tá? Você está ali fazendo a manutenção desse sistema. Então, volta assim, outro tópico. Então, através dos meios de comunicação, nós adotamos uma maneira nova de se vestir, de pensar, né, de agir. Nós, às vezes, colocamos toda a nossa vida pautada no que a gente recebe como imagem. Eu coloquei aqui o algoritmo também, porque a Stephanie também muito bem falou
que o algoritmo hoje, a gente está aqui conversando sobre sociedade do espetáculo, digamos assim. Então, talvez vai aparecer mais tarde aí na sua rede social alguma propaganda desse livro. Vai aparecer alguma propaganda de alguma coisa que você está conversando, porque hoje o algoritmo, ele escuta você, o celular está nos escutando agora, ele está guardando essas informações e vai utilizar para colocar lá diante de você tudo o que você está falando. Tá? Pode passar. E um exemplo das mídias. Gente, eu poderia trazer vários e vários slides falando de várias coisas, vários filmes, séries, tudo para vocês assistirem em relação a essa temática, mas nada de escrever melhor no que eu já assisti e no que eu tive contato do que esse episódio especificamente da série da Netflix chamada Black Mirror. Esse episódio, o nome dele é Queda Livre. Fala da história de uma moça que vive numa sociedade que as pessoas vivem em função de uma rede social. Então, a sua aprovação social vai depender da pessoa que está do seu lado. Se você agradou ela, você recebe 5 estrelas. E quanto mais estrelas você ganha, mais você vai subindo nesse ranking. Enquanto mais alto você estiver nesse ranking, você pode comprar casas ou não, você pode entrar em alguns locais ou não. Então, nós vamos vendo no decorrer dessa história que quanto mais essa personagem vai fugindo desse padrão, dessa sociedade, que é uma pessoa sempre contida, sempre feliz, sempre, sabe, tem todo um padrão a se seguir, quanto mais ela se distancia desse modelo e se torna humana como nós, que sentem raiva, desgosto, que sofrem, que choram, as pessoas desaprovam você por esses comportamentos nessa sociedade. Então, quanto mais ela vai se aproximando, mais ela vai caindo. Você vai vendo no decorrer desse episódio que ela vai caindo socialmente. Ela chega no final a um extremo, que eu não vou dar o spoiler para vocês assistirem, que é muito interessante. Eu fiquei, assim, um mês pensando nesse episódio e como talvez essa realidade esteja muito próxima à nossa. Porque hoje nós temos uma rede social muito parecida com isso, que é o Instagram, e as pessoas, tem muita gente hoje que vive de acordo e vive para essa rede social. Então, a aprovação, às vezes, dela é ligada diretamente a essa rede social. Ela vive uma vida que, às vezes, não é real, porque as pessoas querem o quê? O irreal. Querem o quê? A imagem, querem a representação de uma realidade que não é a nossa. As pessoas nas redes sociais vivem assim. Então, esse episódio eu indico para vocês, assistam e é isso. Olá, pessoal. Então, agora vamos compreender, né, como é que a educação entra nesse contexto, né? Como é que vamos trabalhar isso. Nosso pensador aqui principal para trabalhar a educação vai ser o Paulo Freire, já como citado pelas meninas, nossa pesquisa. E aqui ao lado temos a ordem de raciocínio que vamos seguir para trabalhar, né? Vamos ter a base pedagógica, a visão que ele tinha sobre os meios de comunicação, a perspectiva da educação em si, sistemas educativos e midiáticos no contexto do espetáculo, práticas assistencialistas, estratégia de dominação, processo educativo comunicativo. Esse vai ser o nosso caminho. Pode passar. Aqui nós temos nossos bloquinhos mentais para poder seguir um fluxo, né? E vamos pela base, né? Pelo início. Vamos entender aqui a questão da educação. Temos a base pedagógica. Basicamente se resume à comunicação. A comunicação basicamente é o processo de humanização do homem, tá? O Paulo Freire ressalta muito isso, a importância de como a comunicação ela engrandece as pessoas naquelas interações, como elas vão se constituindo. E aí ele vai trazer uma reflexão sobre isso, tá? A comunicação. E a visão dele sobre os meios de comunicação. Ele criticava bastante os meios de comunicação quando eles se limitavam apenas a trazer informação, trazer comunicados. Porque para ele comunicação é bem mais do que você só transpor ali uma mensagem. Para ele é muito mais do que códigos, do que os meios, do que a linguagem em si. Porque se trata de algo muito mais profundo, que é como os indivíduos se constituem e constituem o mundo ao redor deles. Tá? Vale ressaltar aqui nesse bloco 2 aqui, por mais que os meios de comunicação eles não transbordem desses conceitos, os processos midiáticos estão inclusos tanto na comunicação e na educação.
nosso cotidiano, como já citado pelas meninas, está o tempo todo. Ele está lá. Aí já vamos agora para a noção de educação, para Paulo Freire. Para ele, a comunicação e diálogo é a chave para transformar a educação, para engrandecer o ser humano, porque a partir dessa colaboração, ele vê como um movimento de criação e compartilhamento de experiências de mundo e de realidade. Tá? E a partir disso, vamos se tornar cidadãos críticos e sujeitos da sua própria história, sem ser aquela atitude passiva diante do que está acontecendo no contexto espetacularizado. Tá? E onde essa educação está se construindo? A educação está em todo lugar, está no nosso cotidiano, na nossa família, no nosso ambiente religioso, aqui na faculdade, ela está sendo construída a todo o momento. Tá? Mas a gente não pode se limitar que é isso, que essa é a realidade, esse é o ideal, tá? Que aconteça dessa forma. Mas, como os processos midiáticos adentram aí na comunicação e na educação, isso abre margem para massificação e padronizar. Então, bem aqui já começa a entrar esses processos de massificação que dificultam, né, extrair o máximo da educação. E aqui temos os sistemas educativos midiáticos no contexto do espetáculo. Como é que funciona a parte da educação? Como é que ela trabalha isso? Tá? Transmissão e reprodução de padrões. O sistema econômico ele tem um foco, que é integrar, proliferar e manter o próprio sistema. Ele vai manter o próprio sistema. Então, ele está preocupado em apenas fazer um movimento unilateral de conhecimento. Ou seja, apenas um narrador e um receptor, e esse receptor em algum momento vai se tornar esse narrador e vai propagar essa realidade. Ok? E aí, nesse momento, a gente vai para as práticas assistencialistas, que é o que acontece dentro desses sistemas educativos. Essas práticas assistencialistas é a forma como isso acontece, como é dificultada a educação. Então, é a mesma tecla, novamente, do que as meninas estão falando, do slogan, da propaganda, do celular, tudo. Todos esses processos, ele vai moldando, vai jogando informações de maneira até paternalista, te mostrando que isso é o certo, isso é um conhecimento já feito, já elaborado, já concluído. Só que essa perspectiva não pode se manter, porque tem que ter a visão do educando, ele é um ser incompleto, e a comunicação e o diálogo vai o moldando constantemente, e ele precisa ver isso na educação. Porém, aqui ele já te induzindo a manter uma perspectiva apenas receptiva, e não ativa. E ela é o obstáculo, claro, para essa transformação, e um instrumento de dominação. E como é essa estratégia de dominação? Ela se divide em 4 etapas. Conquista, dividir, manipular e invasão. A conquista vai desde o TikTok, vai desde os programas, desde a televisão, vai te cativando, vai criando um ideal que você precisa daquilo e você se rende. E aí as massas são ganhas. O dividir é meio... Você pensa que vou ganhar a massa e vou dividir ela, mas o sentido de dividir aqui é transformar perigoso o ato de se unir, o ato de lutar, o ato de refletir, mensagens que vão negativando essas possibilidades. Essa é a questão do dividir. Depois que foi conquistado e dividido, manipulação. Agora sim vamos começar, o sistema vai começar a trabalhar de maneira a induzir pouco a pouco o que eles querem que aconteça, que é a manutenção do sistema. Depois que conseguiu essas 3 categorias, vem a invasão, que é quando você já está alienado, você está rendido, e você simplesmente se rende porque você já passou pelas outras etapas. Tá? E aí a nossa salvação, né? a nossa válvula de escape seria os processos educativo-comunicativo, que é o que Paulo Freire defende e argumenta a favor. E esses pensamentos têm em suas obras como Pedagogia do Oprimido e Comunicação e Extensão. Ele traz bastante referência a essa temática. Então, qual é a tarefa da educação? A educação é justamente isso, pegar aquela comunicação, aquele diálogo, e estender ela para um ambiente real da nossa realidade, incentivar esse pensamento reflexivo, e tem o termo educação contra-hegemônica, porque como o sistema ele quer manter-se e proliferar, a educação contra-hegemônica vai contra isso. Tanto as questões espetáculos não estão focadas na educação, quanto as coisas que acontecem na educação em si. Tudo que o sistema capitalista está impondo
a educação contra-hegemônica vai do lado oposto. E comunicação dialogal e problematizadora. É basicamente isso, você se tornar humilde, se tornar de mente aberta, de você se comunicar, não apenas só passar o conhecimento direto, mas é você ser o educador e o educando ao mesmo tempo. Haver essa troca, esse compartilhamento e esse crescimento em conjunto. Nossa conclusão dentre aqui esses processos, temos o processo de problematização, que é o que defende ali tanto o Debord quanto o Paulo Freire, que é essa perspectiva de indagar, de questionar, e ele fala que a problematização não é o que vai cair do céu, o que é mágico, o que vai acontecer, é algo que depende do sistema pedagógico e dos próprios indivíduos se porem a questionar, a refletir e trazer isso à tona. Fazendo isso, você vai ter a educação libertadora, porque justamente essa é a nossa chave para escapar dessa sociedade espetacularizada, entende? Que é a gente se dedicar e se livrar desse sistema passivo e unilateral. E a partir disso, a gente vai conseguir uma transição da cultura do silêncio, que é o que o sistema quer, que a gente não tenha voz, que o controlado não saiba que é controlado e que ele não tenha condições de se defender. E assim a gente vai passar para a cidadania ativa e participativa. A relação crítica é responsável com as tecnologias da informação. Nas nossas pesquisas, o Paulo Freire ele cita os meios de comunicação, os processos, mas a tecnologia em si, ele não vê como 100% negativo, porque ele sabe que é inevitável, que vai estar no nosso cotidiano, faz parte. Então ele só recomenda que a gente tenha uma atitude crítica, um filtro melhor ao analisar ao nosso favor as tecnologias. Reconhecimento e valorização de diferentes visões de mundo, que é justamente a humildade, você ter a mente aberta. Você conversar com alguém, ela falar o que você acha uma atrocidade, você vai lá, você se comunica, você entende, ok, que não vamos ferir, né? Aqui, a partir do momento que a pessoa fala uma atrocidade que machuque o direito de outra pessoa, mas nesse sentido de sentar, compreender e refletir com o outro, entende? Processo pedagógico que promove autonomia e transformação social, que é justamente aqui que nós precisamos engajar, que é nesses processos pedagógicos, para poder promover. A gente está no meio de um processo aqui que está acontecendo, que professores deram um tema para a gente refletir sobre isso e discutir entre nós sobre isso. Isso já se encaixa como uma artimanha da gente conseguir se livrar disso, né? Da sociedade espetacularizada. Ação cultural dialógica com alternativa à imposição e à eslogalização. E contra, né? Essa questão do slogan, da marca, da venda, do produto, da imagem. E é basicamente isso que nós temos. Vamos fazer. Temos as referências. E só agora, quem tiver perguntas... Quem tiver questionamentos, reflexões aí, vocês têm 10 segundos. Vocês têm o tempo que vocês quiserem. Trouxemos para vocês também. Reflexões. Quais são as possíveis críticas e resistências que podem surgir em relação à proposta de educação libertadora, especialmente considerando o contexto político e social atual? A gente, como as meninas de Química citaram ontem, que foi a educação tradicional que conserva esse sistema, a gente tem isso aqui, a gente vive isso, as novas regras, o novo ensino médio está aí também, então a gente vai ter que bater de frente com o próprio sistema educacional inteiro em si, porque não é algo como se fosse uma escola aqui, uma escola ali, isso é o geral. Então a gente vai bater de frente muito com esse muro de conservador, entende? E esse vai ser uma das maiores resistências que podemos encontrar. Como a pedagogia freiriana pode ser aplicada em diferentes contextos educacionais, considerando suas particularidades e desafios. Então, isso aqui já é um ponto muito específico, que depende da realidade daquela instituição, do tipo de graduação dos alunos, tudo bem que vai ter atitudes que serão geral para todos os âmbitos, mas requer um pensamento específico dos desafios daquela instituição e de como a gente pode pregar e melhorar isso, tá? Como podemos desenvolver uma relação crítica e responsável com as tecnologias de informação e comunicação, aproveitando seus recursos de forma autônoma e reflexiva. A gente aqui é de ADS, mas esse contexto de tecnologia que está falando não é como você programar ou como você montar um aplicativo do web, mas como você lidar com aquelas informações que estão aparecendo constantemente na sua TV, no seu celular. Então aqui, uma saída seria a educação agindo já, trazendo essa reflexão
momentos de interação com, com os alunos, dizendo sobre como lidar e como filtrar melhor esses processos midiáticos que acontecem todo o tempo ao nosso redor por meio da tecnologia. Tá? Quais estratégias pedagógicas podem ser adotadas para superar a cultura do silêncio e promover a cidadania ativa e participativa? O maior exemplo é estarmos aqui, nesse momento. Isso aqui já se encaixa bastante, propondo esse diálogo e a reflexão sobre um tema tão pertinente, porque em 1967, escrito isso, Paulo Freire também há muito tempo, e isso está mais real hoje do que já se mantém, simplesmente se mantém. E eles nem tinham tanto o contexto que nós temos hoje. Eles não estão afundados na tecnologia como estamos hoje. Então, é isso. Vamos para frente. Esse é o nosso trabalho.